E a palavra de hoje, um tema que o Espírito Santo trouxe no coração, né, é segundo o coração do Pai. Eu quero que a gente abra lá em 1 Samuel 13, versículo 13. Chegamos? Amém. Então, em 1 Samuel 13, 13, está escrito: Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o coração, o seu coração, que já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Mais uma vez aqui no 14 está escrito: E o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E aqui a gente sabe que esse homem era Davi. Isso aí não é segredo para a gente, né? E é muito legal quando a gente vai analisar as Escrituras. Davi, ele foi o personagem bíblico, tirando Jesus, que mais foi citado em todas as Escrituras. Tamanha a importância desse tema, que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, que era um homem segundo o coração de Deus, tirando o próprio Jesus, o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Redentor, foi o personagem bíblico mais citado em toda a Bíblia. Olha isso aqui, só para a gente ter uma pequena noção. Ele aparece em mais de 40 capítulos do Antigo Testamento. Seu nome é citado mais de 1000 vezes nas Escrituras. Abraão, o pai da fé, ele foi citado aproximadamente 300 vezes. Moisés, galera que foi e atravessou todo mundo até ali a Terra Prometida, aproximadamente 800 vezes. Davi, aproximadamente mais de 1000 vezes ele foi citado, além de 73 dos salmos dos 150 que foram atribuídos a ele. Então, a gente pode ver que se o Senhor achou de bom tom colocar tanto sobre a vida de Davi nesse livro, é porque a sua história tem muito para contar para a gente. E como a gente vai falar de segundo o coração do Pai, né? O que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é ser uma mulher segundo o coração de Deus? Não sei o que você pensa, né? Mas quando eu era pequeno, eu sempre pensava assim, cara, esse cara deve ser um super-herói, né? Um homem que é segundo o coração de Deus. O cara que é segundo o coração do Criador de todas as coisas. O cara deve ser um cara alto, um guerreiro. O cara deve ter domínio sobre si em todas as coisas. O cara não deve ter nenhum erro nele, não é verdade? De longe você vê o cara passando e fala, é aquele. Não tem como você olha o cara e vê, ele é o cara. Porque é isso que a gente pensa com nossos olhos humanos, né? Quem é o cara segundo o coração de Deus? Quem é o homem segundo o coração de Deus? E essa é a nossa grande utopia. Achar que o homem segundo o coração de Deus é aquele que a gente vê com nossos olhos, é aquele que a gente vê no exterior, é aquele que está aparecendo de uma maneira tão bela, tão ímpar diante da sociedade. Mas não é isso que aconteceu. Quero convidar a gente, você já está em 1 Samuel, passa um pouquinho para frente, a gente está em 1 Samuel 13, vai até o 16, 4. Que você vai ver como Davi era visto naquela época. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai ler do 4 ao 12 aproximadamente. E Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz.
vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Então a gente vê aqui que o profeta do Senhor, ele viu o filho que mais chamava a atenção passando e teve certeza, é ele. E o Senhor não demorou para falar assim a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Então a gente vê, nessa pequena parte da história de Davi, que o homem, segundo o coração de Deus, não foi considerado pelo seu próprio pai para ser apresentado diante do profeta no momento inicial. O homem que foi escolhido para que da linhagem dele viesse Jesus, o pai dele veio e falou: não, calma aí, esse aqui é o meu filho mais novo, ele está lá no campo, ele está apacentando as ovelhas, deixa ele lá. Você está procurando um rei? Vem ver esses outros aqui. Esses aqui são altos, bonitos, homens de guerra. Mas a gente vê que não era isso que o Senhor buscava, porque está escrito que o Senhor vê o coração. Ele não vê como o ser humano vê, ele vê muito além. Então, um pequeno ponto que eu quero trazer para você hoje é: se você se vê muito pequeno hoje, se você se vê muito incapaz de fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer, porque para a sociedade de hoje, entre aspas, você é muito pouco, você não vale muito, eu vou te falar, para o Senhor Jesus, você vale muito, porque Ele não vê como o ser humano vê, Ele vê o seu coração, e isso é o que importa para Ele, e isso é o que sempre importou para Ele. E um pouco ainda sobre esse assunto, vamos lá para 1 Coríntios 1. Hoje, querido, a gente vai passear bastante na Bíblia, porque graças a Deus, a palavra é o que transforma a nossa vida, não é? Então, enquanto a gente estiver lendo, presta bastante atenção naquilo que a gente está lendo, para que a palavra possa ministrar ao seu coração enquanto ela está sendo lida. Então, 1 Coríntios 1, a gente vai começar no versículo 18, que está como subtítulo A Mensagem da Cruz. Está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque judeus pedem sinais e gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados,
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A gente vai continuar um pouquinho, mas eu quero pegar um pequeno ponto que a gente leu até agora e chamar a sua atenção para ele. Olha o que ele diz aqui. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Naquela época, os judeus eles estavam esperando quem? Um grande general, um homem de guerra, um homem forte, um homem que fosse trazer a espada na mão e que fosse trazer junto com ele a soberania de todo o povo judeu sobre Roma, que estava tentando subjugar. Então, quando Jesus chegou, da maneira que ele chegou, olha o que ele diz aqui, escândalo para os judeus. E os gregos eles esperavam o quê de um salvador naquela época? Os gregos eles buscavam sabedoria, os gregos tinham todas as suas esculturas de homens belos, fortes, altos, e Jesus veio trazendo humildade, paz, mansidão, veio daquele jeito dele, que mudou todo mundo, mas ele foi escândalo, como está escrito aqui. Porque a loucura, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você. Esperavam outra coisa de Jesus. Quando o nosso próprio Rei, Salvador, que redimiu a todos nós, que nos salvou, que nos transportou do império das trevas para o seu reino, esse cara que fez tudo, que é quem está assentado acima de todas as coisas, quando ele veio aqui, olharam para ele e se escandalizaram, porque não era aquilo que esperavam. Então, eu e você estamos aqui tão preocupados de agradar a todo mundo à nossa volta, com o nosso exterior, com a nossa aparência, tomando 1000 fórmulas aí para afinar, emagrecer, ou tentando fazer assim diversas coisas para parecer mais sábios, para ter palavras sábias, e que as pessoas vão, olha como essa pessoa fala, e que no final de tudo, o que realmente importa é o que está escrito lá em Samuel, que é o nosso coração e o como o Senhor vê. Então, continuando essa leitura, está lá no 26, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa que o Senhor colocou na sua palavra para a gente. No 25, está escrito assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, os homens que parecem mais fracos, o Senhor pode vir, pode capacitar, justificar, transportar para o seu reino de filho amado, e graciosamente capacitá-lo para fazer tudo aquilo que ele foi chamado. Então, se hoje, mais uma vez, você se sente fraco e incapaz, o nosso Senhor é poderoso o suficiente para te capacitar, para que você possa viver tudo aquilo que ele tem te chamado para viver. E no 30, a gente às vezes acha que a gente tem que ser perfeito, perfeito em nós mesmos, perfeito aos olhos humanos, mas a gente vê que está escrito, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, tudo que nós precisamos está nele.
e nada vem de nós. Você quer sabedoria? Busca nele, ele tem toda a sabedoria. Você quer justiça? Ele é a sua justiça. Você quer se santificar? Nele você tem toda a capacidade para buscar a santificação, porque nem isso vem de você, mas é um dom dele agindo na sua vida. E a redenção a gente só atinge através dele, através da obra dele. Então, se a gente quer se gloriar de alguma coisa, que a gente se glorie no Senhor. Amém? Ele é a nossa fonte. Então, a gente conseguiu acabar de ver que não tem nada a ver com a gente ser perfeito aos olhos humanos. Nunca teve nada a ver com perfeição. Muito pelo contrário. Então, se a gente vê que não tem nada a ver com perfeição, então o que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Vamos lá para Atos 13, 22. Todo mundo achou? Amém. Atos 13, 22 fala assim: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a gente consegue ver aqui que um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem o seu coração alinhado a Deus, é um homem que tem o seu coração alinhado às coisas de Deus, que as vontades dele são as vontades do Senhor. Só que uma coisa mexia muito comigo quando eu era mais novo. Quando eu li um pouquinho a história de Davi e a história de Saul, eu não conseguia entender. Eu não entendi uma coisa. Porque assim como Saul errou, Davi também errou. Você já parou para pensar nisso? Beleza, Saul errou feio, Saul errou feio. Davi também errou muito feio. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Então eu pensava comigo na minha ignorância e tentava imaginar qual era a grande diferença, né, entre Saul e Davi. Tentava pensar assim, cara, não é injustiça, sabe? Aqueles pensamentos errados, completamente errados, que vêm na nossa cabeça e a gente começa a querer, cara, mas o que diferencia Saul e Davi? Porque Saul errou, beleza, mas Davi também errou. Então, sabe, eu pensava e buscava, Senhor Jesus, me ajuda a entender, me traz entendimento sobre isso, porque eu não entendia. Eu devia ter uns 18, 19 anos, um pouquinho mais novo só. Não gostei da risada não, gente, falta de educação, tá? Mas o que separou e diferenciou os erros de Davi e de Saul? E o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. O que separou os erros de um de outro não foi o erro, mas foi o coração deles. Porque se a gente for ver, a diferença não está na gravidade isolada do pecado que cada um cometeu. Porque ambos pecaram, ambos fizeram contra o Senhor, ambos profanaram a ordem do Senhor para com a vida deles. Mas o que fez toda a diferença é o coração deles para com Deus e, consequentemente, as suas atitudes com o seu Deus. E agora eu vou fazer um paralelo com vocês, com poucos episódios que a gente tem na Bíblia que nos mostram o coração de Saul e o coração de Davi perante o seu Senhor. Porque aqui a gente não consegue ter uma grande diferença no erro, como a gente já falou, porque ambos erraram. Mas o como eles agiram a partir do momento que eles erraram, demonstrou completamente o como seu coração estava diante de Deus e diante das coisas de Deus. Então vamos lá para 1 Samuel 13, 8. Se vocês quiserem deixar um dedinho em 1 Samuel 13, eu acho uma boa, porque a gente vai voltar algumas vezes.
Vamos lá, 1 Samuel 13:8. O que estava acontecendo aqui nesse episódio, né? Estava tendo uma guerra dos israelitas contra os filisteus. E aqui no 8, a gente vê que, um pouco antes disso, os filisteus eles estavam se reunindo para ir contra o povo israelita. E Saul queria partir para a guerra. Só que Samuel falou, espera, eu vou chegar, e quando eu chegar, nós ofereceremos o sacrifício, o holocausto ao Senhor, e a partir disso, a gente vai. Me espera. Só que olha o que acontece. No 8, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. E ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor seu Deus, que lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E o que a gente consegue ver a partir desse episódio, né? Saul, ele não esperou com que Samuel chegasse, para que ele pudesse fazer todos os sacrifícios e partir ali para o ataque. Então, o que a gente vê é que, olha a mentalidade de Saul. Olha, está perto do horário, Samuel não chegou, então eu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, ele deixou que aquilo que ele estava vendo contaminasse ele. Eu disse comigo mesmo, contaminado pelos seus pensamentos, pelo pavor daquela situação, e que no final, olha, forçado pelas circunstâncias. Então a gente vê em Saul que é um homem que realmente preferiu o que estava vendo, preferiu o que estava pensando, e se achou forçado sobre tudo aquilo, fazer aquilo que estava na sua cabeça, fazer aquilo que as circunstâncias o forçavam. E é como se fosse uma cobrança, né? Que ele virou e falou assim, deixa eu achar aqui, traga-me aqui o holocausto e as ofertas, porque Samuel não vinha, Samuel não estava chegando. Então, quer saber? Eu vou fazer por mim mesmo. E esse é um dos episódios que eu queria trazer para você, e que ele aqui não quis trazer a culpa para ele. Porque quando Samuel vem e tenta confrontar ele, cadê ele assumindo qualquer culpa aqui? Vocês veem? Eu não vi. Eu só vi ele falando assim, cara, eu vi isso, eu vi aquilo, e eu fui forçado a fazer isso. E eu queria trazer isso para a gente um pouquinho. Quantas coisas eu e você estamos fazendo hoje, porque vemos, pensamos e nos sentimos forçados pelas circunstâncias? O quanto a gente tem se aproximado de Saul quando a gente tem feito isso em nossa vida? E eu não estou falando isso, eu estou falando isso para mim também. O Senhor tem ministrado ao meu coração que por que você tem tomado atitudes forçado pelas circunstâncias? Então, que o Espírito Santo venha trazer a claridade no seu coração de que a gente não precisa fazer nada forçado pelas circunstâncias, mas que o Senhor está com a gente em todos os momentos. E que, se a gente errou, tá bom, a gente errou. Mas não fica chegando ao profeta do Senhor, não fica chegando ao seu Deus falando assim, Pai,
Você não chegou na hora, eu estava te esperando, eu fui forçado a fazer isso, você não me livrou. O Senhor não se atrasa, o Senhor nunca se atrasou. Ele sempre vem em momento oportuno, que você vê que ele foi, ofereceu o sacrifício e logo depois chegou Samuel. Samuel chegou no momento que era para chegar. Então ali, o coração de Saul estava sendo testado. Então quando, pelas circunstâncias, o nosso coração esteja sendo lançado à prova, que a gente não sacrifique o nosso coração, que a gente não sacrifique a ordem do Senhor para a nossa vida, mas que a gente coloque a ordem dele acima de qualquer circunstância, de qualquer visão, de qualquer pensamento que venha na nossa cabeça. Amém? E um segundo episódio que eu quero trazer para vocês, também de Saul, está em 1 Samuel 15, um pouquinho só mais à frente. Que ele fala assim: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez com Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Quando a gente passa para o 9, está escrito assim: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais o que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Quando a gente vai para o 13, quando Samuel chega no encontro de Saul, esse lhe diz: que você seja bendito do Senhor. Executei a palavra do Senhor, Saul falando para Samuel. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este que os meus ouvidos e o mugido de bois que eu estou escutando? Aqui a gente consegue ver Saul já começou enganando Samuel. Samuel chega, Saul olha, esconde boi, esconde ovelha, e Samuel chegou, Saul vira e fala: eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. E aí Samuel vai e pergunta: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Parando nesse versículo aqui rapidinho, presta atenção no que Saul fez. Ele responde assim: trouxeram isso dos amalequitas, não é trouxemos isso dos amalequitas. Esse teu povo aí trouxe isso, mas eu não tenho nada com isso. E logo depois ele fala: porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. E lá no final ele fala: o resto nós destruímos totalmente. Saul escorregadio nas suas respostas, porque chega lá na hora, quem trouxe tudo foi o povo, quem errou foi o povo, mas quem ajudou a destruir, aí ele ajudou a destruir. Aqui a gente consegue ver um pouco do coração de Saul, gente. Um coração pouco corrigível, um coração que não quer ser repreendido, um coração que é orgulhoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coração. Continuando o texto, Samuel continuou no 17: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mau aos olhos de Deus? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário,
Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Coração incorrigível, coração que não se dobra ao seu Deus. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou os despojos, ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Mais uma vez, a culpa é do povo, a culpa não é dele. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. E no 24, Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz dele. E é muito forte quando Samuel fala aqui, rebelião. Saul tinha um coração rebelde para as coisas de Deus. Saul queria as suas próprias vontades. Mais uma vez, ele fala lá no final, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Então, mais uma reflexão que o Espírito Santo vai trazer para a gente hoje. Será que estamos tentando esconder os nossos erros? Que nem Saul? Será que quando o Senhor chega, não, Senhor, não fiz isso não. Cara, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está presente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. Então, por que a gente tenta esconder tudo dele? Muito pelo contrário, errou, confia em Cristo, o advogado é bom, ele é maravilhoso. Em vez de pegar tudo e esconder na gaveta, esconder boi, esconder ovelha, esconder tudo lá do Senhor, vir e falar: Senhor, eu pequei contra ti, abre aquela gaveta, escancara tudo na frente dele, deixa a luz dele vir, e quando a luz dele vem, aí você pode ser transformado, aí eu posso ser transformado. Então, que a gente não tenha esse coração de Saul, que é um coração rebelde para com as coisas de Deus, mas que a gente possa ter um coração de Davi. E é nesse coração que a gente vai chegar agora. Mas o único ponto, desculpa, que eu não posso deixar de falar sobre o coração de Saul, que é mais uma coisa que eu acho que o Espírito Santo quer que a gente pense um pouco hoje, é a frase: porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Vamos parar de tentar agradar a todo mundo que está à nossa volta e vamos começar a tentar agradar ao nosso Deus. Porque se a gente vai temer alguém, está escrito na palavra, parafraseando, porque eu não vou lembrar exatamente como está escrito, é que a gente não tem que temer aquele que pode tirar a nossa vida na terra, mas a gente tem que temer aquele que está sentado no trono e pode pegar a nossa alma e tacar no lago de enxofre. Entendeu? A gente tem que temer aquele que pode nos dar a salvação ou não. Você entende? A gente não tem que temer os homens, a gente não tem que ter medo das coisas dessa terra. Ah, não, eu fui ameaçado. Ok. Isso vai ser o suficiente para te tirar do caminho do Senhor? Ah, não, falaram que vão tirar o meu emprego se eu continuar aparecendo no YouTube. Ok. Não, falaram que eu não posso andar com uma Bíblia e trazer a Bíblia para o trabalho. Falaram que eu não posso mais falar do Senhor. E aí é para quem a gente vai se ajoelhar? Será que nós vamos ser que nem Daniel e seus amigos, que não vão se ajoelhar perante as coisas desse mundo? Ou a gente vai apenas virar e falar, negar o Senhor e se preservar? Entendeu? Mas eu creio muito nisso, que o Senhor tem chamado a sua igreja para um tempo e para um momento em que nós vamos levantar a bandeira do nome de Jesus e nós não negaremos esse nome, não importam as circunstâncias e as situações que vêm à nossa volta. Amém? E agora vamos falar um pouquinho de Davi. Para Davi, a gente vai lá para 2 Samuel 11.
2 Samuel 11 está escrito assim no versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. No versículo 2 fala que dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. No versículo 6, Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o heteu. Então Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Porém Urias, no versículo 9, dormiu junto ao portão do palácio e não foi para casa. Mais à frente, a gente vê que Davi tenta fazer com que Urias volte para casa, mas Urias responde: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Quando vamos para o 13, Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. Mas mesmo assim, no final do 13, a gente vê que ele não foi para casa. Davi estava tentando de todas as maneiras, digamos assim, consertar o seu erro, fazer com que Urias fosse para casa, deitasse com a sua mulher, e aquele filho, entre aspas, fosse o filho de Urias, e a história dali seguir em frente. Davi queria o quê? Abrir a gaveta, botar o erro na gaveta, fechar a gaveta e falar assim: acabou, vida que segue, isso não existe mais. Porém, Urias foi um homem correto. Só que Davi, depois ele vai e ele pede para Urias que Urias seja colocado no frente de guerra. E Urias morre. E quando a gente vai para o versículo 26, está escrito assim: quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Por isso Davi tinha feito, porém isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E no 12, versículo 1, está escrito: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse. Esse texto é muito interessante. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa. Junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa do seu senhor, as mulheres do seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal
aos olhos dele. E no versículo 12, a gente vê que Davi olha para Natan e fala: pequei contra o Senhor. Não tem historinha, não tem justificativa, não tem... Não, mas ela estava lá tomando banho onde não devia, e eu olhei, aí eu fui tentado. Não tem história, gente. Davi olhou e falou para o profeta: eu pequei. Ponto. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas um pouquinho antes, ele fala das consequências do pecado para Davi. Depois, para em casa e lê as consequências que Natan disse que esse pecado traria para Davi e para sua casa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Porém, Davi, ele não titubeou, ele não tentou encontrar desculpas, ele virou e falou: eu pequei contra o Senhor. Então, no primeiro ponto que eu quero trazer desse texto é: Davi não estava onde ele deveria estar no início de tudo. Porque quando a gente vai lá no 11:1, estava que era tempo de guerra, e o momento em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi mandou todo mundo, mas está escrito no final: mas Davi ficou em Jerusalém. Então isso é algo que o Senhor pediu para eu trazer aqui hoje. Nós não devemos estar em certos lugares que o Senhor já falou no nosso coração. Não cabe a mim dizer qual é o lugar onde você deve ou não deve estar. O Espírito Santo fala no seu coração o lugar onde você deve ou o lugar onde você não deve estar. Mas porque Davi não estava no lugar onde ele deveria estar naquele momento, ele foi tentado e ele pecou. Se por acomodação, se por qual motivo que pode ter ocorrido, eu não sei, mas o que eu posso dizer é: Davi não estava onde ele deveria estar, e por isso ele foi tentado. Segundo, Davi peca contra o Senhor. Terceiro, Davi tenta na humanidade corrigir o seu erro. Dá ruim, é óbvio que dá ruim, sempre dá. Quarto, ele é corrigido pelo Senhor e ouve as consequências do seu pecado. E uma dessas consequências é que esse filho morreria. E esse filho morreu. E Davi sofreu muito por isso. Se a gente for continuar lendo o texto, a gente vê que Davi sofreu a consequência dos pecados. Então, um dos pontos que a gente pode falar aqui é: o pecado tem consequência, gente. A gente não tem que sair por aí fazendo o que a gente bem entende, achando que não vai ter consequência, que é o oba-oba, e que está tudo bem. Essa palavra para mim e para vocês. Porque o Senhor é um Senhor sério, nosso Deus, Ele está sentado no trono, Ele é Pai, Ele é amor, Ele é amor. Sim, mas Ele é Rei. Ele é Rei sobre todos, Ele é Criador, e Ele tem todo o direito sobre a sua obra. E nós somos a sua obra. Então a gente tem que sempre ficar de ouvidos abertos para tudo aquilo que Ele tem ordenado a nós, para que a gente possa seguir da melhor maneira. E quinto ponto, Davi reconhece seu erro e tem um arrependimento, que é um arrependimento genuíno. E tem um salmo que ele fala sobre esse arrependimento de Davi. É um salmo lindo, Salmo 51. Salmo 51 diz assim, olha o título: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então, esse salmo, ele traduz o que é o coração de Davi em contraste com o coração de Saul a partir do momento em que ele erra. Olha o coração de Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ele está: Senhor, vem e me traz o teu perdão, para que eu possa falar do teu perdão aos outros e eles possam te conhecer. Esse é o coração de Davi. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vemos no coração de Davi um homem arrependido, um homem disposto a mudar, e um homem que sabe que a transformação vem apenas e apenas do Senhor. Então a gente consegue ver aqui, gente, coisas maravilhosas sobre o coração de Davi, coisas maravilhosas sobre o coração de um homem segundo o coração de Deus. Verdades que nós temos que trazer para a nossa vida todos os dias, nos apropriar dela, repetir esse salmo diversas vezes. Ora esse salmo de manhã, ora esse salmo à noite, ora para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Senhor, que o meu sacrifício agradável a Ti seja o meu espírito quebrantado diante de Ti, que o meu coração quebrantado e contrito, Senhor, diante de Ti, seja agradável a Ti, e eu sei que o Senhor não me desprezarás, porque assim está escrito na sua palavra. Então, como eu já falei, Davi é um homem que escancara o seu coração diante de Deus. Ele não tentou esconder os seus pecados, muito pelo contrário, ele fala que o meu pecado está diante de mim. Eu vejo ele, eu não escondo ele, mas eu coloco ele à sua disposição, Senhor. Vem e me traz a tua salvação. Vem e me traz o teu perdão. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Pecou? Confie em Cristo. Ele é bom, Ele é maravilhoso. As suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Mas a partir do momento que eu quero esconder o meu erro, que eu não admito que eu errei, e que eu tenho um coração de rebelião diante do meu Deus, então como é que Ele vai agir na minha vida, se eu não acho uma brecha para que o Espírito Santo entre no meu coração e trabalhe no meu coração? Mas muito pelo contrário, mais uma vez, que a gente possa trazer ao Senhor um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito diante dEle. E hoje, na nossa vida, né, como é que a gente tem se identificado? Como Davi, como Saul? Temos tido um coração ensinável diante do nosso Deus, ou temos nos rebelado contra Ele, sempre com uma desculpa para as nossas transgressões? Em Marcos 1,15 e em Atos 3,19, deixam bem claro uma coisa, que é o cerne do Evangelho, que é o que nós vivemos hoje. Porque está escrito que o Evangelho é o poder do Senhor para todo aquele que crê, correto? E Paulo fala que a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, é aquele que traz aos gentios a salvação. Então, hoje nós vivemos, sim, segundo o Evangelho. Então, quando nós vamos lá para Marcos 1,15, vamos lá ver o que ele diz. Em Marcos 1,15 está escrito assim, vamos começar no 14. 1,14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando vamos lá para Atos 3,19, se você não quiser abrir, eu vou passar aqui rapidinho, porque o tempo já está curto.
Está escrito assim, quando Paulo estava pregando, ele fala: portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então, qual é o cerne do Evangelho? O cerne do Evangelho é crença e arrependimento. Então, que nós possamos todos os dias crer e não duvidar no nosso coração que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho mais sobre arrependimento, para que todos os dias nós possamos nos arrepender diante dEle. E uma pergunta é: nós temos genuinamente nos arrependido, ou estamos usando a graça de Deus como desculpa para continuar pecando, esquecendo do que Paulo diz em Gálatas 5:1? Não apenas 5:1, 1, 13, 24, 25. Eu vou ler aqui para a gente. Gálatas 5:1 diz assim: Paulo estava pregando sobre o não estar mais sobre debaixo do jugo da lei, mas sobre que nós estamos livres em Cristo, e um pouco mais à frente ele traz também, não apenas sobre isso, mas também sobre a liberdade sobre o pecado e sobre as, deixa eu usar exatamente o termo, as obras da carne. Então, os versículos que ele fala são Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo em jugo de escravidão. Quando a gente passa para o 13, está escrito assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, então não usem a liberdade para a ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Logo depois ele fala um pouco das obras da carne, ele fala do fruto do Espírito, e quando ele chega no 24 e 25, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que a gente consegue ver que a graça, ela é perdão, sim. É óbvio que a graça é perdão. Na graça nós temos o perdão. Porém, a graça é muito mais do que isso. Não limite o que o nosso Senhor Jesus Cristo é, Ele é a própria graça. Então, a partir do momento que eu acho que tem apenas perdão nessa obra, eu estou limitando tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Você entende? Graça é poder. Graça é poder para a minha e para a sua vida. Em 2 Coríntios 12, 7, está escrito assim, pode só ouvir, depois anota para você ler. 2 Coríntios 12, 7, me perdoem. Quando Paulo está falando sobre o espinho na carne, ele fala: para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mais uma vez, graça é poder. Está escrito: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que na nossa fraqueza a graça de Deus possa se manifestar com seu poder transformador todos os dias, para que nós não continuemos os mesmos, mas para que nós possamos ser transformados à beleza do nosso Criador e à santidade daquele que nos criou, porque Ele se santificou para que nós pudéssemos nos santificar. Ele deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir esse caminho. Em Tito 2, 11, está escrito: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus
e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então a gente vê, querido, que a graça poder e a graça educa. A graça nos educa para que nós andemos no caminho do Senhor. Então vemos que graça é perdão, glória a Deus por isso. Mas graça é muito mais do que isso. Graça é poder. A graça do Senhor vem ao nosso coração, nos educa, nos ama, nos trata e nos traz para andar no caminho dele. Mas graça, querido, graça também é ajuda e socorro. E graças a Deus por isso. Vamos abrir em Hebreus 4. Esse eu gostaria que você abrisse junto comigo. Hebreus 4,15, está escrito assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Mais uma vez, não tem nenhuma vergonha em chegarmos diante do nosso Senhor, do nosso Pai, Deus de amor, e falar: Pai, eu errei. Pai, eu estou tendo dificuldade nisso, naquilo outro. Vergonha é você virar e querer seguir uma vida com todos os erros e todas as dificuldades que você tem, colocar numa coleira, colocar numa mochila e falar assim: gosto disso, vamos seguir nessa, e achar que vai dar tudo certo, porque não tem como, porque isso no final de tudo pesa, são grilhões que estão aos seus pés, e aquele peso que fica ali atrás, vai arrastando o seu pé, e te dificulta a seguir no caminho. Você fala: Léo, mas é algo tão pequeno, é algo tão bobo, é algo tão ridículo, nunca ninguém saberia, nunca ninguém suspeitaria. Cara, muda o ângulo em 0,1, daqui para cá. 1 minuto de caminhada você não vê a menor diferença. 1 dia de caminhada você não vê a diferença. 1 ano de caminhada talvez você não veja a diferença. Caminha 10 anos com esse ângulo errado que você vai ver a distância do alvo que Cristo planejou para a sua vida e para onde você está andando. Algo muito pequeno pode se converter em algo muito grande, destruidor na sua vida. Uma mensagem respondida da maneira errada, para quem não deveria ser respondida. Um filme que você deixa se ver todos os dias e fala: não tem nada demais, é só uma cena boba. Entre várias outras coisas que não cabe a mim dizer, mas que o Espírito Santo vai trabalhar e vai revelar no coração de cada um de vocês. Esse erro que, às vezes, a gente acha que não é nada, mas que está destruindo a gente de pouco a pouco. E está afastando a gente do propósito real que o Senhor preparou para as nossas vidas. E por que a gente não tem que ter vergonha de chegar e falar para Deus tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está precisando? Para de se preocupar com aquilo que o seu irmão vai pensar. Para de se preocupar com aquilo que você pensa de si mesmo, porque o Senhor fala: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então o que importa é o que ele pensa, não é o que eu penso. Em Lucas 5,32 está escrito assim, pode só ouvir, querido, porque o tempo já está adiantado. Quando questiona Jesus: por que você come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele não vem para aquele que é orgulhoso de coração, ele não está aí para aquele que fala: eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Ele está aqui para quem precisa, e quem precisa
é aquele que vive e fala: Senhor, eu me arrependo, eu preciso de Ti, eu pequei contra Ti, vem com a Tua graça na minha vida, me perdoa, me capacita e me renova, Senhor Jesus. E o pessoal do louvor já pode subir. O último versículo que a gente vai ler hoje, se eu não me engano, é Lucas 7:36. Esse episódio fala da mulher que ungiu os pés de Jesus. Quando a gente vai em Lucas 7:36, ele diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este para que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Aquela mulher sabia que muito devia, e diante de Deus, como ela tanto devia, e ela sabia que receberia o perdão maravilhoso dele, muito ela amou. Porque quem muito deve, querido, muito é agradecido e muito ama. Mas quem acha que pouco deve, não é quem pouco deve, porque na verdade ninguém pouco deve diante do Senhor. Devemos as nossas vidas, devemos tudo que somos, devemos tudo que temos. Mas quem é orgulhoso o suficiente para achar que pouco deve, pouco ama. Então tenha de bom grado no seu coração saber que muito você deve a Ele, porque por isso muito você o ama, e por isso grande foi o sacrifício dele pela sua vida. Então eu quero te convidar hoje a fechar os seus olhos e a perguntar ao Senhor, na verdade a pedir ao Senhor, para que Ele revele ao seu coração tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, que Ele revele de onde Ele te tirou e para onde Ele trouxe você, porque muito amamos Ele, porque de muito nós fomos perdoados. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, Jesus. A Tua palavra é maravilhosa, Deus. Tu estás sempre conosco, Senhor, tratando os nossos corações. E nós te pedimos, como está escrito em Sua palavra, Jesus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho certo, Jesus. Pai, te pedimos, sonda os nossos corações, Senhor. Traz-nos a revelação da Tua palavra e dos nossos caminhos. Que a Tua palavra, Pai, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Jesus. Que não andemos mais na escuridão dos nossos pensamentos, meu Rei, mas que a gente possa andar na iluminação da Tua palavra maravilhosa, Jesus, da Tua obra, Pai. Obrigado, Senhor, porque muito Te amamos, porque de muito o Senhor nos redimiu, de um lugar sujo o Senhor nos transportou, mas nos transportou para o Teu reino, Jesus, e por isso nós Te agradecemos, porque não há nenhum outro nome, meu Jesus, pelo qual merece que nós sejamos salvos, a não ser o Teu nome, Senhor, o nome que é acima de todo nome, meu Rei. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus.